Memphis, Tennessee, 22 de fevereiro de 1969. Dentro do American Sound Studio, Elvis Presley vivia a melhor fase criativa da sua vida. Era ali, naquelas semanas, que ele gravava as canções que iam ressuscitar a sua carreira. In the Ghetto, Suspicious Minds, Kentucky Rain, músicas que voltariam a tocar em todas as rádios do mundo, inclusive nas que o Brasil ouvia tarde da noite. Mas no meio daquelas faixas de sucesso, Elvis gravou uma música diferente. Uma canção gospel pequena, quase esquecida, de um compositor do sul dos Estados Unidos. O nome dela era uma pergunta: Who am I? Quem sou eu? A gravadora não soube o que fazer com aquela faixa. Guardou, engavetou. Só ia lançar a música 2 anos depois, escondida num disco de catálogo barato. Mas aqui está o que quase ninguém percebeu. Aquela pergunta no título não era só a letra de uma canção gospel. Era a mesma pergunta que Elvis fazia, em segredo, a uma mulher do outro lado do país. O homem mais famoso do planeta, o rei, queria saber quem ele de verdade era. E foi procurar a resposta onde ninguém imaginava. Se histórias assim, dos bastidores da fé e da música, mexem com você, deixe o like agora e se inscreve no canal. Isso ajuda demais o nosso trabalho. Para entender essa pergunta, a gente precisa voltar 5 anos, pro dia em que um cabeleireiro entrou na casa de Elvis e mudou a vida dele para sempre. Wise men say, only fools. Los Angeles, 30 de abril de 1964. Larry Geller tinha 24 anos e era um dos cabeleireiros mais disputados de Hollywood. Naquele dia, foi chamado para arrumar o cabelo de Elvis Presley. O que era para ser um corte rápido virou outra coisa. Segundo o próprio Geller, os dois passaram horas conversando. Não sobre cinema, não sobre música. Falaram sobre o sentido da vida, sobre Deus, sobre por que estamos aqui. Elvis ouvia aquilo com uma fome que poucos conheciam. Porque havia um Elvis que o mundo não via. Não o do requebrado, não o do macacão branco. Um homem que lia sem parar, que queria entender o invisível. A partir daquele dia, Larry Geller virou mais do que o cabeleireiro de Elvis. Virou o confidente dele nas coisas do espírito. Começou a levar livros, dezenas. Depois, centenas. Livros sobre religião, sobre fé, sobre as grandes tradições espirituais do mundo. Elvis lia tudo. Sublinhava, voltava, levava os livros em malas inteiras nas turnês. E foi um desses livros que abriu a porta seguinte. Um livro escrito por um mestre indiano, sobre a busca de Deus. Um livro que falava página após página, também de Jesus Cristo. O coronel Tom Parker, empresário de Elvis, detestava aquilo. Para Parker, livro não vendia ingresso, e espiritualidade só atrapalhava o negócio. Mas o que Parker não entendia era simples. Elvis não estava procurando uma religião nova. Ele estava tentando entender, mais fundo, a fé com que tinha sido criado. E essa busca ia levá-lo até a porta de uma mulher que todos ao redor chamavam de mãe. A Califórnia dos anos 60 estava cheia de gente procurando respostas. E havia um lugar, em Los Angeles, que recebia essas pessoas havia décadas. Chamava-se Self-Realization Fellowship, a Comunhão da Autorrealização. Tinha sido fundada em 1920 por um mestre indiano, Paramahansa Yogananda. E aqui é importante deixar uma coisa muito clara. Aquele não era um lugar contra o cristianismo. Pelo contrário, segundo os princípios declarados da própria Fellowship, a missão dela era mostrar a harmonia entre o cristianismo ensinado por Jesus Cristo e a sabedoria espiritual da Índia. Yogananda enxergava Jesus como um grande mestre e dedicou volumes inteiros aos evangelhos. Quem entrava ali não era convidado a abandonar Cristo, era convidado a amá-lo de um jeito mais profundo. À frente daquela organização estava uma mulher chamada Daya Mata. Tinha nascido nos Estados Unidos numa família religiosa e dedicado a vida inteira à fé. Elvis a procurou e, segundo relatos ligados à própria Fellowship, ficou tão tocado que passou a chamá-la de mãe.
O que aconteceu a seguir é uma das coisas mais surpreendentes da vida de Elvis Presley. Segundo Larry Geller, e também segundo a própria Priscilla Presley, em certo momento, Elvis quis largar tudo. Quis deixar os palcos, falou em entrar para um mosteiro, falou em formar uma comunidade. O rei do rock, no auge da fama, queria dedicar a vida a ajudar os outros a encontrar Deus. Chegou a dizer que gostaria de ser ele mesmo um líder daquela comunhão espiritual. E foi Dia Mata quem o segurou. Segundo os relatos, ela disse a Elvis que não importava quem ele era, nem quanto dinheiro ele tinha, que para aquele caminho não existia atalho, que ele precisava estar pronto. Imagine a cena. O homem que o mundo inteiro queria tocar, ouvindo um não de alguém que não se curvava à fama dele. Se isso te surpreendeu tanto quanto me surpreendeu, escreve aqui embaixo a cidade de onde você assiste. Eu leio cada comentário. Porque ainda falta a parte mais reveladora dessa história. A pergunta exata que Elvis fez a ela. Havia uma pergunta que perseguia Elvis Presley. Não era sobre dinheiro, não era sobre fama, ele já tinha tudo isso. Segundo Charlie Hodge, um dos amigos mais próximos e que viveu anos dentro de Graceland, Elvis um dia olhou para Dia Mata e perguntou: por que Deus me fez ser Elvis Presley? Pense no peso dessa pergunta. Um homem amado por milhões, dono de uma das vozes mais reconhecidas do planeta, querendo entender qual era o propósito de tudo aquilo. Por que eu? Por que essa voz? Por que essa vida? E segundo Hodge, a resposta de Dia Mata não foi um sermão. Ela simplesmente entregou a Elvis alguns manuscritos antigos e disse que ele talvez encontrasse a resposta ali dentro. Talvez. Não com certeza. Talvez. Agora segura essa informação, porque é aqui que tudo se encontra. Naquela mesma época, em 1969, no estúdio de Memphis, Elvis escolheu gravar uma canção gospel, uma música cujo título era exatamente a pergunta que ele carregava no peito: quem sou eu? A letra daquela canção é uma oração cristã. Fala de alguém espantado diante do amor de Cristo, perguntando quem é ele para merecer um sacrifício tão grande. E no meio dela existe uma ideia que parece costurada à vida de Elvis, a confissão de que a resposta talvez nunca se saiba. Repare na coincidência. Dia Mata tinha dito: você talvez encontre a resposta. A canção dizia: a resposta eu talvez nunca saiba. Elvis não escreveu aquela música, mas quando a cantou, ele não estava apenas interpretando, ele estava perguntando por si mesmo. Came to dwell among the lowly such. Vamos voltar ao estúdio. Fevereiro de 1969, American Sound Studio, em Memphis. Aquelas sessões entraram para a história como o renascimento de Elvis. Depois de anos preso a trilhas de filmes repetitivas, ele tinha voltado a gravar música de verdade, com os melhores músicos de estúdio da cidade. E no dia 22 de fevereiro, no meio dos futuros sucessos, Elvis gravou Who Am I? A canção tinha sido escrita por Rusty Goodman, um compositor do gospel do sul dos Estados Unidos. Não era uma faixa pensada para vender, era uma faixa pensada para rezar. Quem estava no estúdio percebeu que aquilo não era um número comercial. Era o mesmo Elvis que, desde criança, cantava hinos numa pequena igreja do Mississippi. O mesmo menino pobre de Tupelo, agora cercado de ouro, voltando ao único lugar onde sempre se sentiu em paz. Mas a gravadora não soube o que fazer com aquela música. Não era rock, não era um single óbvio. Então a RCA e o Coronel Parker fizeram o que costumavam fazer com o que não entendiam. Engavetaram. A canção ficou guardada por 2 anos. Só foi lançada em 1971, escondida numa coletânea de gospel de catálogo barato, chamada You'll Never Walk Alone. Sem alarde, sem divulgação, quase como um segredo. A música mais pessoal daquelas sessões foi tratada como a menos importante. E talvez tenha sido melhor assim. Porque Who Am I nunca foi feita para as paradas. Ela foi feita para o homem que a cantou. Came to dwell among the lowly such. Elvis Presley morreu em 16 de agosto de 1977, em Graceland,
aos 42 anos. No dia do velório, foi Larry Geller, o mesmo cabeleireiro que tinha entrado na vida dele com uma mala de livros, quem arrumou o cabelo de Elvis pela última vez. O homem que abriu a busca espiritual ao lado dele estava lá, no fim, em silêncio. Elvis foi sepultado em Graceland, num cantinho que ele mesmo tinha mandado construir anos antes. O nome daquele lugar diz tudo: Jardim da Meditação. E aqui o círculo se fecha. Durante toda a vida, o mundo viu o rei, o ídolo, o fenômeno das rádios e das vitrolas. Mas por baixo do macacão branco, havia um homem que nunca deixou de ser cristão e que passou a vida fazendo uma única pergunta: quem sou eu de verdade? Por trás de tudo isso, Ele procurou a resposta nos livros, procurou numa mestra espiritual que reverenciava Jesus, procurou nos manuscritos que ela lhe entregou e procurou, talvez sem perceber, dentro de uma canção gospel que ele mesmo escolheu gravar numa noite de 1969. Uma música que nem a gravadora quis lançar. Uma música chamada Quem Sou Eu? Elvis nunca anunciou ao mundo a resposta. Talvez nunca a tenha encontrado por completo. Mas deixou a pergunta gravada na própria voz, para quem quisesse ouvir. E é isso que torna a história dele maior do que qualquer hit. O maior astro do mundo, no fundo, queria a mesma coisa que todos nós: saber por que está aqui. Se essa história tocou você, se inscreve no canal e ativa o sininho. aqui no Ícones da Arte, toda semana a gente revela o que ficou escondido por trás das vozes que marcaram a nossa vida. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.